Em primeiro lugar, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. É evidente que hoje é um dia especial para a escola. Há 107 anos atrás, não este espaço onde estão, como podem ver, é um espaço recente, tem cerca de 13 anos, mas o edifício onde está a nossa escola, aquele que Ventura Terra idealizou e pensou e que fez uma escola, acho que uma escola diferente, e temos muito orgulho naquele edifício, e sobretudo porque é um edifício que marcou a passagem dos anos e tem marcado indelevelmente toda a história e a cultura da nossa escola. Fernando Alves é dono de uma daquelas vozes ímpares que inspiram confiança e as suas crónicas diárias retratam o nosso cotidiano, poeticamente, o que muitos de nós pensamos, mas não conseguimos dizer, ou por falta de conhecimentos, ou mesmo por falta de coragem. Dê-las quer seja de uma forma apaixonada, por exemplo, uma história de vida, quer seja zangado com as decisões políticas com que todos os dias somos bombardeados. Faz poesia. Tem recebido vários prémios, destaco apenas dois. No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 2010, o jornalista da TSE, Fernando Alves, foi condecorado pelo Presidente da República da altura, Cavaco Silva, com a Ordem do Mérito Civil. Portanto, Sr. Comendador, a Ordem do Mérito Civil. E em 2015 foi agraciado no Festival Literário A Escritaria, em Penafiel, com o Prémio Carreira. Obrigado, boa tarde a todos. Este cabaz de elogios que a professora Dulce acaba de fazer é muito agradável de ouvir. Eu não gosto da palavra gratificante, portanto, nunca a direi. Não sei que esteja tão enervado que nem perceba já de que palavras me socorro, mas é muito agradável de ouvir e afaga-nos muito, aconchega-nos muito ter tantos mimos, mas devem-nos contar aqui algumas coisas. Eu sou um vadio em relação à minha própria profissão. Não sei bem se sou jornalista, embora tenha a carteira. Nunca andei em escolas de jornalismo. No tempo em que comecei, elas não existiam no lugar onde eu estava, e depois tornei-me um preguiçoso, mais do que já era em miúdo. Fui preguiçando muito, convencido de que muitas vezes o ócio nos põe mais próximos do galho da árvore onde está o fruto apetecido. E sempre que puder vou puxar ambas, poesia e vida, para a casa da rádio, que é a minha casa, prometendo que não as fecho no estúdio. A rádio precisa do vento dos dias, do vento cá fora, do vento da rua, do sopro do mundo, para ser poesia. Afinal, a dispersão que vos anuncio, este caos, tem aconchego numa ideia que o próprio Mário Dionísio anotou, numa coisa que chamou antiprefácio, uma nota que pretendia prefaciar a sua poesia completa. Essa dispersão, esta palavra é dele, seguiu sempre, e continua a seguir, é Mário Dionísio que fala, um mesmo fio, por mais agitado e aparentemente contraditório, a que só posso chamar poético. Ainda Mário Dionísio, um modo de ser e de estar presente, mesmo quando ninguém me vê, uma visão do mundo e uma forma de vivê-la que não enjeito nem lamento, seja qual for o seu valor e o seu destino. Adélia Prado. Eu vou falar aqui só de 4 ou 5 nomes de poetas que gosto muito. Adélia Prado é uma grande poeta brasileira, está a fazer 80 anos. É uma transgressora da linguagem, diz palavras tão safadas como a que vocês dizem lá fora nos corredores. Safadas mesmo, mas é uma mulher temente a Deus, muito religiosa. É quase mística. Ela diz assim: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo pedra mesmo. A tal ponto que um outro poeta grande, Carlos Drummond de Andrade, que de resto é o primeiro a descobrir esta Adélia Prado, o primeiro a dizer, atenção, está aqui uma grande poeta, ele escreve um poema que parece quase antipoético. Parece apenas uma soma de observações. Parece uma coisa muito preguiçosa e, todavia, está cheio de carga vital. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando pouso perto dos seus olhos palavras mansas e suaves, o meu neto tenta prender com os dedos os meus lábios, como se quisesse colhê-las da árvore antiga que eu serei para ele.
talvez eu seja, para ele, uma árvore que dá palavras. Ser poeta é regressar à infância. Entre o estado de criança e o estado de poeta, há ali uma terra de ninguém, onde nos armamos ao pingarelho, fazemos muito de homens ou de mulheres, tipos crescidos, adultos, estragamos as palavras com um discurso muito arrumado, né? Muito protocolar, muito cerimonioso, cheio de vénias, ou então com uma transgressão meio pífia. Ser poeta é salvar de novas palavras, como as crianças, que não precisam de códigos de escrita, não precisam de convenções. Confrontei-o com outra pista encontrada no mesmo livro. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Outras maiores perguntas. Parece um erro de português. Não é. Não é perguntas grandes, é maiores perguntas. Fazer as maiores perguntas. Aí está. Desenvolver a arte da pergunta. É afiar as ferramentas do viver poético. Já que estou numa escola, atrevo-me a considerar que essa deveria ser a disciplina mais exigente para os alunos, para os professores, para os jornalistas. A arte da pergunta. A escola treina-nos para encontrar respostas, para saber ter respostas na ponta da língua. Eu acho que devia ser ao contrário. A escola devia treinar-nos para fazer perguntas, para perguntar mais. Encontrar um etc. Um e depois. Um outro porquê. Ele, nos Contos do Nascimento da Terra, diz isto. Na vida, tudo chega de súbito. Eu ouso pensar que ele se refere, quando enuncia este tudo chega de súbito, à poesia que a vida contém, ao desconcerto que há na vida. Quando enuncia este tudo, ele fala de assombramento, de surpresa, de magia que a vida tem para nos dar. É isso que chega de súbito. Tudo chega de súbito, como uma revelação. Mas é preciso olhar demoradamente. Não é olhar de súbito. É olhar demoradamente. É preciso que o nosso olhar pergunte. E entre a nossa pergunta, a pergunta do nosso olhar e o que a vida nos devolve como resposta, corre um tempo que pode ser longo, que pode exigir muita paciência. Ora, se a poesia está na vida, não devemos esquecer o aviso de Paul Auster, numa das histórias da trilogia de Nova Iorque. A vida, diz ele, é inexplicável, porque o essencial resiste a ser contado. Isto não é chegar lá, bater à porta da vida e ela conta-nos tudo, era o que faltava. É preciso muita arte, muita paciência, saber treinar a arte da pergunta. E ela responde, se quiser, o que quer. Não é assim à toa. Senão éramos todos poetas, perguntadores, jornalistas, professores e alunos. Tenho de viver já, se não esqueço-me. Ora, o esquecimento tem muito que se lhe diga. Ele é o outro gancho da memória. O poeta Jorge Luís Borges sustentava mesmo que o esquecimento é uma forma de memória. Os jornalistas, mais do que os poetas, vivem num lugar de descoberta que é também uma fábrica de memória. Quando dão notícia, transformam a memória em ação do presente. É o presente que age na notícia. Quando noticio, eu escolho o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. O trabalho jornalístico, que é um trabalho de desocultação, um pouco como o trabalho poético, mas com menos categoria, faz-se na tensão entre memória e esquecimento. A minha memória já não é o que era, mas nunca me esquecerei de uma breve história contada por Raphael Courtoisie, um poeta uruguaio, apesar do nome, deve ser de ascendência francesa, licenciado em Engenharia Física. Um dia, isto é quase uma anedota, um dia, contou este poeta uruguaio, todos os elefantes se reuniram para esquecer. Todos menos um. É só isto. Peço que trabalhem esta frase. Mário Dionísio merece que não seja efêmera esta evocação. Ele foi também pintor e deixou-nos ensaios sobre pintura. E um dos seus livros de poemas chama-se Memória de um Pintor Desconhecido. Vou ler-vos, antes de me colocar já à vossa disposição, um pequeno poema desse livro onde encontramos espanto e perplexidade. E a poesia que a vida nos revela passa por aí também, por quanto nos espanta e nos deixa perplexos. E que acaba com uma pergunta que nos faz estremecer. Deitei agora mesmo o açúcar no cinzeiro. Caiu uma cinza no café. Onde pensei azul, vejo vermelho. E a linha, como tonta, alheia e brusca, se desprende e furta à intenção da mão que a traça. O que o dia todo desenhei, eu próprio olho espantado. E espantado não sei, em verdade, o que é. Rigoroso analista que nos outros tudo entende, que se passa.
é isto que os jornalistas, os poetas, os estudantes, os professores, no fundo, passam a vida a perguntar. O que se passa? O que se passa? O que ando aqui a fazer? É só isso. O Virgílio Ferreira foi aqui professor. Eu comecei, ao fim de 1 ano ou 2 de TSF, comecei a fazer um programa à noite, um programa sem rede, um programa quase de alto risco, para o qual fui desafiado pelo Emílio Rangel, que se chamava O Postigo da Noite. E a ideia de postigo era aquela coisa apenas entreaberta, não era uma janela escancarada, à noite é perigoso, há ladrões na rua. Bom, uma janela entreaberta para o que lá viesse. E o que lá viesse, os ouvintes ligavam, inscreviam-se, havia uma ordem de chegada, como no fórum da manhã, com uma diferença. Não havia tema e confiávamos cegamente no ouvinte. Respeitávamos a ordem de chegada, se percebêssemos que a pessoa estava alcoolizada ou estava aos insultos, enfim, aí havia um crivo, mas fora isso, corríamos o risco. E não havia tema e não havia paleio mole, não havia conversa mole. A ideia era, havia um texto inicial muito parecido com aquele tom do que eu viram há pouco, uma coisa assim, que aflorava 3 ou 4 situações, muito vagas, lá está, que levantava alguma poeira em relação ao próprio dia, mas deixava-se aquilo assim a pairar. Aquilo era uma espécie de aperitivo para fazer boca à conversa que lá vinha, a qual tomava o caminho que muito bem quisesse. Quer dizer, bom, e no primeiro dia eu tive um bamburrio de sorte. O primeiro tipo que telefona diz-me assim: boa noite, eu presumo saber o que vocês pretendem, eu ouvi a promoção do programa e tal. Olha, e arrisquei, calculei que não houvesse muita gente neste primeiro dia e tal. Eu nunca falei disto a ninguém, eu vivo fechado em minha casa há uns 7 ou 8 anos, não saio de casa sequer. É a minha mãe que me vai buscar o tabaco e os jornais à rua, porque eu tenho agorafobia. Sofro de agorafobia. O que é agorafobia? A agorafobia é o contrário da claustrofobia. O meu pai não podia andar no elevador, não era capaz. Nunca pôde viajar de avião. Veio de Angola para cá de barco, por exemplo, de navio. A agorafobia é o oposto disso, é o pânico dos espaços abertos. Tipo, no Rocio, começa a tremer porque está no espaço aberto, não aguenta estar no Rocio. Ele nunca sentiu isso até um dado momento. Um dia está no ar, ele tinha brevet, está a pilotar a sua pequena avioneta e tem os primeiros sintomas desta perturbação, põe a avioneta no chão, vai para casa e não sai mais de casa durante 7 anos. Ele conta isto, descreve a situação, é um momento muito intenso, muito vivo, mas não é piegas, não é sofrido, ele está muito serenamente a contar o que lhe aconteceu. A minha namorada, ao fim do ano, basou. Os meus amigos deixaram de cá vir. Deixei crescer o cabelo, estou-me nas tintas. Até as unhas é a minha mãe que las corta. O tipo estava ali à espera de se cansar. Tinha desistido. E não me estou a queixar sequer, quero apenas contar o meu caso, porque muita gente que vai ligar para aí certamente estará na mesma situação. De solidão. E a esta hora vocês correm o risco de ter muita gente a falar de solidão. E só tenho uma coisa, se morrer amanhã, tenho muita pena de não fazer uma coisa, de voltar a falar com o meu professor de filosofia, o Virgílio Ferreira. E eu faço um sinal para o tipo da produção, que está do outro lado do vidro, o meu colega Fernando António, faço-lhe assim, são 11h40 e tal, quase meia-noite. O Virgílio Ferreira provavelmente estaria deitado já em Fontanelas, ou a ouvir a Antena 2, música clássica, ou a ler um romance, ou a dormitar em cima de um romance, ou a dormir já profundamente zangado com a vida, a sonhar com pesadelos, porque ele não era provavelmente o tipo mais simpático do mundo, mais afável, e o meu colega foi ligar. Eu fiquei ali a encanar a perna à rã, conversa mole, e ele faz-me assim. E eu tive no ar, em direto, o Virgílio Ferreira a falar com um antigo estudante. Se me perguntarem, foi uma coisa inesquecível. Abraçaram-se na telefonia, choraram ambos, ao ombro um do outro. Não foi. O Virgílio Ferreira foi amável, não foi muito expansivo, não foi um doce na conversa com o seu antigo aluno, mas nem sei se ele deveria ter sido um doce. Deu-lhe atenção, perguntou-lhe 2 ou 3 coisas, mostrou-se interessado pela situação dele, percebeu-se que estava noutra, quer dizer, que não estava a ouvir aquele programa, que nem sabia o que seria a TSF, e desejou-lhe felicidades. E eu percebi que ganhei ali o dia. Ganhei o programa ali naquela primeira história. Para este rapaz foi muito importante, digo rapaz, imagino que ele tinha 30 anos, muito importante voltar a falar na rádio com o velho professor, que muito tinha marcado. Agora, o que há aqui nisto de poético é, primeiro, a circunstância em si mesma, parece combinada e não foi combinada. E depois, a improbabilidade disto acontecer.
Não é? Quer dizer, o Virgílio Ferreira, à partida, não iria aceitar uma coisa destas. Não iria aceitar. A ideia que nós temos do que ele faria é essa. O nosso convencimento é que ele não aceitaria. Primeiro, porque não saberia o contexto, podia expor-se a algum ridículo, podia ser um pilantra qualquer que estava ali a desafiá-lo para alguma coisa. E ele confia cegamente, percebe, digamos, a gravidade, percebe a intensidade daquela situação, né? Percebe que está ali a acontecer alguma coisa que é tão única em si mesma, né? que ou é agora ou não vale a pena. O meu colega não deve ter estado com rodeios, não deve ter estado com salamaleques, o seu professor é uma honra, não deve ter estado, prescindiu disso tudo e foi ao osso. Né? Tenho ali um tipo nestas circunstâncias que foi seu aluno e que gostava de falar consigo. E o homem aceitou. Ora, se isto não é viver poético ali na mesa com a toalha de linho posta, né? Que a rádio também deve ser, porque a rádio quando atinge os seus pontos mágicos, é uma celebração como uma missa. Como uma missa. Um estúdio é um altar. Para quem tem a percepção do fenómeno religioso, um estúdio é o altar para a missa nobre, mais nobre. Não é? Ou então é a clareira do bosque. Okay? É o que nós quisermos de abastecimento mágico. É um lugar encantatório. Hoje entrar num estúdio, como quem entra num mictório, quer dizer, e há colegas meus que o fazem, infelizmente, que banalizou-se isso tudo, e ali ao estúdio. O que é um estúdio? Eu tenho 62 anos, ainda tenho medo de um estúdio quando entro em direto, quando estou em direto num estúdio. Ainda transpiro como aqui. E espero nunca me livrar desse medo. Espero nunca me livrar desse medo. Hoje vê-se malta que entra num estúdio como quem vai à casa de banho. Mas a rádio tem estes lugares de celebração. E naquele momento, aquela conversa, absolutamente impensável, que não deixou nada, não deixou uma frase fantástica para um livro de memórias, nada disso. Foi uma conversa por data entre duas pessoas que não apenas não têm já nada porventura a dizer-se, aquele não era sequer o contexto para isso. Um está a fazer já alguma coisa que era impensável 10 minutos antes, porque percebe que a sua função como escritor, como intelectual, como antigo professor, é também essa, não pode estar fechado numa redoma. O outro está apenas a usar o grande poder que tem pela sua própria circunstância, de ser um tipo desvalido, um tipo desamparado, está-se nas tintas, já não tem que provar nada, não tem que ficar bem na fotografia, pede o que quiser, pede a lua, e a lua dele naquele momento é falar. É o impossível, é o totoloto, é ganhar o totoloto. Ele diz, gostava de falar com o meu professor, não está a pedir, ponham-me a falar com o meu professor. Eu só gostava. É como eu dizer-vos, gostava ainda um dia de ir de novo a Panjim, onde apanhei chuva no fim da monção. Este tipo disse aquilo, onde foi um desabafou em voz alta. Só tenho pena de não falar de novo. É a pena, e aquele momento é dos momentos que eu revivo mais vezes como intensamente poético, sendo que o que foi dito ali foi quase trivial. Quase trivial. De que cor vão as águas vistas do Miradouro no jardim do Torreão da Ponta de São Martim, as águas do Tejo, colar de Toledo? De que cor vão as águas do Tejo ali celebradas num painel de azulejos em versos do grande Garcilaso de la Vega, fonte puríssima de onde Camões bebeu? De que cor as águas nesse anel em redor da cidade a que Cervantes chamou a glória de Espanha? Os jornais de Espanha reproduziam ontem a notícia da agência F sobre um Tejo de tal modo coberto de espuma branca que obrigou Miguel Antolín, o presidente da Confederação Hidrográfica, a passar grande parte deste domingo em Toledo, numa altura em que a discrepância de números entre a Confederação e o Governo de Castilha-La Mancha, a respeito do caudal do Tejo, não afasta o alarme quanto à ultrapassagem do seu limite ecológico. Pelo Tejo vai-se para o mundo, avisou Pessoa, cujos olhos muito namoraram o rio. Para as suas margens foi Lídia, chamada por heterónimo Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Hoje, no El Mundo, o Ayuntamiento de Toledo denuncia a pirataria à tona do Tejo, um rio que os autarcas de Toledo classificam como doente e agonizante, coberto de espuma que evidencia o total desequilíbrio ecológico e a vulnerabilidade limite. Um rio te espera, disse para si mesmo e para nós todos Eugênio de Andrade. Olhas o rio como se fosse o leito da tua infância.